Pois é, vocês pediram e cá estou eu. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui no começo do vídeo pra agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Sério, tipo, eu tô muito feliz e um pouco confuso ainda também. Porque simplesmente do nada eu tava no domingo de boa, escrevendo roteiro para outro vídeo, e eu vejo que os meus vídeos começam a ter mais view do nada. E eu subo simplesmente 260 e poucos inscritos para 1000 em um dia. Que porra que tá acontecendo? Então eu tô aqui para agradecer a todo mundo que se inscreveu, que comentou no vídeo. Significa muito para mim, eu agradeço muito se vocês gostam do meu conteúdo. O pior é que logo depois que eu postei aquele vídeo, o YouTube simplesmente decidiu dar restrição de idade no meu vídeo dos áudios perturbadores. Mal comecei, já tô tomando no cu. Eu vi que muita gente nos comentários pediu parte 2 daquele vídeo, e realmente tem muito áudio bizarro na internet que eu poderia comentar, então hoje eu tô aqui pra fazer essa parte 2 pra vocês. Você já sabe o padrão: se a legenda é branca, o áudio é de boa, e se a legenda é vermelha, o áudio é pesado. Então, sem mais delongas, bora conferir a parte 2 com os áudios mais perturbadores da internet. No Sonic CD existe uma tela chamada Sound Test, onde você inseria códigos para ouvir as músicas do jogo e desbloquear imagens secretas que os desenvolvedores faziam de forma de easter eggs, como essa imagem do Tails do lado de um carro dizendo "vejo você no próximo jogo", ou essa imagem do Sonic bombado parecendo até o All Might. No total são 5 imagens secretas e a maioria delas foi feita só para rir. Só que uma imagem específica acabou ficando mais famosa do que as outras, e eu tô falando dessa imagem aqui. Como se não bastasse ela ser assustadora o suficiente, no fundo você ainda escuta essa música. Antes de mais nada, eu preciso explicar uma coisa pra vocês. No Sonic CD existem duas trilhas sonoras diferentes, a versão japonesa e a versão americana. Então, dependendo da versão que você estiver escutando, a trilha sonora do jogo inteiro muda, e uma dessas músicas que mudam é a música de luta de chefe, que é justamente a música que toca nessa tela. Nessa tela tá escrito em japonês "Fun is Infinite", ou a diversão é infinita em português, que era pra ser uma piada divertida, entre aspas, dos desenvolvedores, como se fosse uma festa secreta ou algo do tipo. Mas isso só se aplica na versão japonesa, já que a música dessa versão é assim. Mas na versão americana já é completamente outra coisa, porque a imagem bizarra de vários Sonics com essa máscara estranha, o som dessa música americana de boss, foi suficiente para tornar um combustível para vários creepypasta e consequentemente de pesadelos de muitas crianças por aí. Não sei se vocês sabem, mas existe uma época em que a Cartoon Network tinha um blog de programação adulto chamado Adult Swim, que só passava de noite. Consistia em passar desenho para adolescentes e adultos, que um tempo depois veio a se tornar o próprio canal separado da Cartoon, que é o próprio Adult Swim, né? Mas quando a gente é criança, a gente quer ficar até tarde vendo desenho. Eu lembro até que quando eu era criança, eu já virei várias noites só assistindo Cartoon Network, Disney XD, Nickelodeon, etc. Fora que uma criança vai ficar extremamente curiosa para saber como que é um desenho adulto, e para evitar essa curiosidade, os caras da Adult Swim decidiram criar um bumper especial. Caso você não saiba o que é um bumper, é basicamente um comercial curto de 10 a 15 segundos que toca entre uma programação e outra. Agora imagina você sendo uma criança curiosa para assistir os desenhos da sessão noturna e simplesmente do nada você se depara com isso aqui. A frase "The Dawn is your enemy", ou "anoitecer é seu inimigo", foi usada como um aviso de que as crianças não deveriam estar acordadas até tão tarde, assim fazendo com que elas perdessem a curiosidade de assistir os desenhos adultos, provavelmente substituindo essa curiosidade por medo ou até mesmo algum trauma. Porque puta que pariu, essa imagem aí, meu Deus.
Pra quem acompanha FNAF há um tempo e é fã da série, já deve estar careca de saber a lore do antagonista principal da série, William Afton. Como a lore de FNAF é mais extensa que o meu papo, vou dar um resumo básico sobre William Afton. William Afton é um assassino de crianças que fez um monte de atos criminosos dentro da pizzaria do Five Nights at Freddy's. Depois de um tempo, ele simplesmente acabou aprisionando as almas das crianças dentro dos animatronics. Em um certo dia, essas almas se desprenderam dos animatrônicos e buscaram vingança indo atrás do William Afton. No lado de desespero, ele entrou dentro de uma roupa conhecida como Spring Lock. Só que essa roupa estava muito velha e molhada e úmida e enferrujada, e qualquer movimento brusco podia matar a pessoa que vestisse a roupa. Justamente essa roupa que ele vestiu acabou em uma tragédia. E aí então William Afton virou Springtrap. Esse áudio foi feito por um fã, e foi um conceito de como seria o som da morte do William. E apesar de ser extremamente agoniante, dá até uma satisfação em ver um cara que fez tanta coisa errada receber alguma punição pelos seus atos. Por mais que não seja real, né? Só um fan-made, mas ainda assim, vai tomar no cu, William. Tá, eu sei que esse áudio não é perturbador ou assustador, muito pelo contrário, ele é relaxante e muito gostoso de ouvir. Porque, afinal, quem não gosta de ouvir o canto dos pássaros, né? Então, por que eu coloquei esse áudio na lista? Apesar do áudio em si não ter nada demais, a história por trás dele é de cortar o coração. Kawaii-o-o foram uma espécie de pássaros que habitavam em ilhas havaianas, e a partir dos anos 80, essa espécie começou a entrar em extinção por conta de surgimento de predadores naturais e destruição de habitat. E no ano de 1985 foi registrado o último áudio do canto desse pássaro. A parte mais triste é que o último membro era um macho que estava à procura de uma fêmea para o acasalamento. E o canto que nós ouvimos era uma tentativa de chamar outra parceira da sua espécie, mas infelizmente ele não foi respondido. Um tempo depois, esse mesmo Kawaii-o-o acabou morrendo, abandonado e sozinho. Então, são daqueles áudios que eu acho que eu tenho que avisar que é extremamente triste e desconfortável de ouvir. Então, se você tem algum tipo de gatilho ouvindo isso, o aviso foi dado, caso você não queira ouvir. Esse vídeo mostra o que aparentemente é uma família viajando de carro. O vídeo tem 5 minutos de duração, e durante 2 a 3 minutos aparenta ser um vídeo normal de uma família filmando a sua viagem. Porém, algo horrível acontece. Perto dos 3 minutos de vídeo, um caminhão que estava levando uma carga de tijolos passa pelo carro da família, e quando ninguém estava esperando, um dos tijolos acaba se soltando da carga e atingindo o para-brisa e consequentemente a esposa do homem que estava dirigindo. Não vou mostrar o vídeo inteiro porque ele é bem pesado, apesar de não ter nada gráfico. Eu não quero de nenhuma maneira desrespeitar a família, qualquer membro dela, e muito menos a morte da mulher, então eu só vou colocar 5 segundos do áudio para vocês verem o quão desesperado o cara tava. O mais triste disso é que se por algum acaso do destino eles tivessem se atrasado pelo menos alguns segundos, ou sei lá, se o caminhoneiro tivesse revisado se a carga estava bem presa, talvez a moça do vídeo ainda estaria viva e talvez uma tragédia poderia ter sido evitada. Existem vários sons catalogados como misteriosos no mar. Alguns desses são os áudios mais famosos como The Bloop ou Julia, além de outros como Upsweep e Train.
que na sua maioria foram comprovados como sons de icebergs rachando ou derretendo no oceano. Não era nenhum monstro marinho ou alguma criatura desconhecida. Mas teve um som específico que foi gravado na Fossa das Marianas, que é considerado hoje o lugar mais profundo de todo o oceano. Pesquisadores acharam que podia ser alguma nova espécie de baleia, já o pessoal da teoria da conspiração acha que é o Kraken ou o Leviatã. Então tá, né? Eu particularmente não concordo com isso, mas eu sinceramente não duvido que realmente possa ser alguma coisa desconhecida pela humanidade, até porque só 5% do oceano foi explorado atualmente. Então não me surpreenderia se esse som fosse algum tipo de bicho gigantesco que poderia comer facilmente um continente inteiro. Mas isso é loucura da minha cabeça. Mas e vocês? O que vocês acham que é? No último vídeo eu mencionei sobre o Timothy Treadwell e como ele foi brutalmente atacado por um urso, mas essa não foi a única vez que um áudio de um ataque animal foi gravado. Eu dei uma pincelada por cima desse caso porque ele é um pouco extenso, mas caso você queira ver, tem vários vídeos brasileiros mais longos explicando bem detalhadamente esse caso, então se você quiser ver, vai lá. Em 95, uma mulher chamada Sandra Harold comprou um chimpanzé que ela apelidou de Travis. Os anos foram se passando e cada vez mais a Sandra tratava o Travis como um filho, mais do que como um animal de estimação. Tanto que o Travis fazia um monte de coisa que uma pessoa de verdade faz, como usar roupa, usar o banheiro e até mesmo usar o computador. O problema é que cada ano que o Travis amadurecia, ele foi ficando maior, mais forte por ter sido tirado do seu habitat natural, ficando mais hostil. Em fevereiro de 2009, Travis começou a agir estranho em uma certa manhã. Ele parecia muito mais agitado e irritado do que o normal. Então, numa tentativa de acalmar o macaco, a Sandra deu Xanax para ele tomar. Você que não sabe o que é Xanax, é um remédio relaxante para justamente pessoas que têm depressão, ansiedade e coisas desse tipo. Só que, como eu falei, é um remédio para pessoas. E ela deu um remédio de humano para um macaco. E esse remédio tem como principal efeito colateral causar alucinações. Pois é. Então, por conta dos efeitos colaterais, o Travis partiu para cima da amiga da Sandra que morava com ela e começou a rasgar o corpo dela inteiro. A Sandra até tentou parar o Travis dando facada nas costas dele, mas ele não parava, ele tava muito puto. Então, no lado de desespero, a Sandra ligou para 911 enquanto sua amiga era espancada por Travis. What's the problem there? The kid killed my friend! What's the problem with your friend? I need to know. The police come! With a gun! With a gun! He ripped her face off! He ripped her face off? He tried to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Please, hurry up! He's killing my girlfriend! Depois a polícia chegou e tentou parar o Travis disparando 4 tiros no seu peito. Infelizmente, ele só se acalmou depois que ele morreu. Por incrível que pareça, a amiga da Sandra, que agora eu acabei esquecendo o nome, talvez eu coloque aí na edição, ela sobreviveu ao ataque do Travis, mas ela ficou extremamente danificada. Ela perdeu mais de 70% do rosto dela, ela perdeu um braço, perdeu uma perna e perdeu os sentidos dela. E sendo bem sincero, é um milagre que essa mulher ficou viva e eu espero que tudo de bom aconteça com ela, porque